Bom, pessoal, essa é mais uma videoaula nossa, onde a gente vai estar falando sobre sensores industriais. Os sensores industriais, a utilização deles hoje são bem divulgadas, né? No passado a gente tinha uma aplicação assim meio restrita a alguns equipamentos. Hoje não. Hoje a gente já consegue colocar esse tipo de sensores em quase todas as máquinas onde você precisa ou contar ou segurança de algum equipamento, uma porta que tem que ficar fechada, se ela abrir o processo para. Hoje a gente consegue utilizar esses sensores de barreira, né? A pessoa passa, toca um alarme, como forma de segurança, segurança patrimonial, segurança física das máquinas também. Então esses sensores já estão bem difundidos e é uma oportunidade para a gente pegar agora e adquirir um pouco de conhecimento. Nós vamos estar restringindo a nossa videoaula aos sensores indutivos, capacitivos e fotoelétricos. E nessa videoaula é interessante que a gente conseguiu uns vídeos, umas animações, né? Onde os alunos vão poder interagir e conseguir ter uma referência melhor de como que funciona exatamente os sensores industriais. Então vamos começar por onde o que são sensores, né? Sensores são dispositivos que respondem a um estímulo, né? Um estímulo físico ou químico de maneira específica e mensurável analogicamente. São dispositivos eletrônicos que têm a propriedade de transformar em sinal elétrico uma grandeza física. Então, é um dispositivo eletrônico que pega um sinal elétrico e transforma numa grandeza física, né? Ou seja, uma grandeza física num sinal elétrico, que aí a gente pode estar fazendo com esse sinal elétrico o que quiser. Podemos estar ligando, desligando máquinas, abrindo, fechando portas. Então a gente pode estar aí fazendo bastante coisa com esse sinal elétrico, como a gente vai poder estar vendo aqui nas nossas animações. Então vamos falar um pouco sobre os sensores indutivos e capacitivos. Não necessitam de energia mecânica para operar, atuam por aproximação, então, ou seja, o que você vai querer que o sensor detecte, ele não precisa exatamente estar em contato com o sensor, então ele funciona a uma certa distância. São totalmente vedados, então isso possibilita a aplicação nas mais diversas áreas, né? Várias áreas onde eu tenho problema de sujidade, áreas onde eu tenho problema de umidade. Então eu consigo colocar esses sensores aí para diversas aplicações. São também imunes à vibração e choques mecânicos. A única preocupação que você tem que ter é se a fixação dele está bem firme, né? Porque com relação à vibração, ele pode trabalhar numa máquina aí que vibra a todo tempo, o fato da presença do material na frente dele. Se tiver presença, ele vai detectar. Se não tiver, não tem problema com relação à vibração nenhuma. Eles foram desenvolvidos para atender, né, uma gama de necessidade da indústria. Ele concilia velocidades elevadas e uma confiabilidade muito grande. Então hoje esses sensores estão bem difundidos, tem uma ótima aplicação, né, em vários pontos. Hoje a gente consegue e fácil de se instalar. As tensões no passado aí era somente, só tenho sensor indutivo e capacitivo com tensão em 24 volts. Aí você tinha que pôr uma fonte, depois transformar esse sinal para poder atender esses sensores. Hoje não, você já consegue sensor indutivo e capacitivo aí em tensão em 220, tá? Nas aplicações dele, como eu já tinha falado, graças à resistência dos componentes, né, e por ele ser totalmente vedado, ele é utilizado aí em várias coisas, né? Eles são capazes de operar em condições de presença de óleo, imerso em água, né, máquinas, injetores de plástico, indústria cerâmica. Então é uma variedade aí desses sensores, variedade de aplicações para esses sensores. A construção, nós falamos, um tubo em latão com rosca, né? Então te permite também você fazer um ajuste de proximidade, né? O corpo dele é todo rosqueado, então você consegue também fazer um ajuste muito bom
da proximidade aí do sensor com o material a ser detectado. E o indutivo, ele tem um circuito eletrônico que gera um campo magnético, e quando passa, né, a peça na frente dele, ele detecta e altera esse campo e aciona uma saída. E no capacitivo, qualquer coisa, né, o material que passar na frente dele também é uma variação no dielétrico, provocando a comutação do sinal do sensor. Para cada tipo de material existe um ponto, né, assim, uma distância necessária para poder, no caso do capacitivo, ele varia muito essa distância dependendo do material. Já o indutivo, o material tem que ser um corpo metálico, porque senão ele não absorve essa energia, aí você não vai conseguir fazer com que ele acione a saída. Agora o capacitivo, se for água, se for madeira, for teflon, então a distância sensora dele vai mudar. E esterese é a diferença, né, entre a distância ao qual o sensor é ativado, quando a peça se aproxima dele, né, e a distância no que ele é desativado. Então fica ali uma distância ali, ele fica ativado por um período, não é assim, instantâneo, encostou numa área, ele fica ativado, desencostou, ele já ativa. Ele tem ali uma esterese, né, ou seja, uma distância, assim como está descrito aí nessa imagem, né, que nós temos. Os indutivos. Eles exploram o princípio da impedância, né, de uma bobina. Então ali tem um campo, um campo magnético, na hora que o objeto chega na frente, ele pega e barra essas linhas de campo e o sensor aciona a sua saída. Aqui nós vamos fazer aqui uma simulação, né, de uma animação que nós temos para poder estar identificando aqui como funciona o sensor indutivo. Olha, vê bem, aqui eu tenho um LED, né, que ao aproximar o material, ele vai acender. Então, no sensor indutivo é a capacidade de detectar objetos metálicos, pelas condições que permite que sejam induzidos corrente. Então, eu tenho um alvo, conforme eu for aproximando, né, esse LED ele é acionado. E eu tenho algumas considerações que eu preciso fazer, né? O material de que é feito o objeto, o tamanho, a forma e a posição. Nós temos também aqui algumas considerações, né, para que o sensor possa atuar. Primeiro, qual é o material, né, que ele vai detectar? Tem que ser um metal ferroso. Segundo, tamanho desse material. O objeto maior é mais facilmente detectado, né, porque se as linhas de campo vai chegar nesse material e vão ser o material vai absorver esse campo, né, esse campo magnético que é formar. Se for um material menor, ele não vai conseguir, né, absorver. Então não vai conseguir atuar a saída do sensor. Aqui compara, né, é um gráfico que compara a distância relativa de detecção com o tamanho do material. Se for um material pequeno, a distância sensora tem que ser essa. Se for um material maior, né, já vejam que o LED já acendeu. Se eu tenho um material pequeno, eu não consigo, né, ter uma detecção. Material maior, o LED já se acende. Material maior ainda, o LED fica aceso. Então, além de eu ter que ter um material ferroso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter pelo menos uma área suficiente para que o meu sensor possa estar detectando. O formato, né, desse material é muito importante, porque um objeto de superfície plana é muito mais fácil de ser detectado de uma superfície cilíndrica. Então eu tenho que tomar cuidado também, né, se essa superfície cilíndrica
ela vai ter uma área maior, né, de exposição para que possa o meu sensor ser detectado. Vejam que aqui no alvo, né, com uma superfície plana, ele está acionado, e nessa superfície cilíndrica ele não está acionado. Nós também temos a posição em que o sensor é instalado. Isso também é muito importante para que aconteça a detecção. Veja que a gente vai girando, né? Vai chegar uma hora, a distância sensora, mesmo um alvo tendo a superfície plana, ele não consegue acionar. Então, se eu tenho uma peça, se eu tenho um alvo onde eu quero colocar o sensor para ser acionado, e esse alvo ele se movimenta, eu tenho que tomar cuidado como que eu vou instalar, né, ou se essa aplicação vai ser possível com esse tipo de sensor. Aí a gente completa. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre os sensores capacitivos. O sensor capacitivo é um dispositivo eletrônico para controle, serve para controlar nível, nível de líquidos, de massa, de granulado. Ele tem uma boa, né, uma boa aplicação nessa, já que o que a gente acabou de ver, o sensor indutivo, ele não é capaz de fazer essas detecções. Vejam aqui nas esteiras, né, eu tenho vários sensores aqui instalados, onde ele pode estar detectando esse material que está passando na nossa esteira aí. Aqui é uma demonstração de como funciona, né, e de que jeito você tem que proceder para que seja instalado um sensor capacitivo. Eu vou estar aqui fazendo as simulações, né, e depois os alunos vão poder interagir com esses vídeos aqui, tá? Vejam que se eu pegar aqui, ó, meu material, eu vou encostando, né? Olha o meu sensor, a partir de uma certa distância eu consigo fazer com que ele acione. Além de ter esse LED, né, que eu consigo aqui atuar e ele ficar colorido, observem aqui, né, as saídas, né, e esse contatinho aqui. Esse contato é o que todos os sensores têm, um normalmente aberto, um normalmente fechado. Então ele atua aqui quando você faz a aproximação do material, tá? E a lâmpada lá na saída, né, que aqui está simulando como uma lâmpada, ela acende e apaga de acordo com o meu circuito. Então eu tenho aqui uma situação onde eu consigo estar fazendo uma simulação. Esse cara aqui é um sensor onde eu posso estar mudando e ajustando, né, a minha distância sensora. Vejam, aqui eu posso aumentar e diminuir a minha distância sensora. Então essa fenda aqui, né, a gente chama de ajuste de sensibilidade. Aqui eu também posso estar simulando o material, ó. Se eu colocar um teflon, o que vai acontecer? A minha distância sensora muda. Se eu colocar um nylon, né, ela vai atuar. Se eu colocar água, já detecta numa distância maior. E aqui eu faço o ajuste da distância que eu quero que faça a minha detecção, né? Então eu posso estar aqui brincando, ó, com esse material aqui e fazendo com que ele acione mais longe, mais perto. Quando a gente vai no campo, a gente coloca, né, faz um furo na peça, coloca isso daqui, coloca duas porcas, né, prende o sensor numa distância fixa. Lógico, se o material passa sempre no mesmo lugar, eu não vou precisar de fazer ajustes aqui, né? E eu posso ter uma distância boa, né, nessa região. Eu posso fazer o que? Eu ajusto o meu sensor com essas roscas. Mas caso seja uma área restrita, né, eu não posso estar mexendo muito, então o que eu faço? Eu coloco aqui o máximo que der, o mais perto da peça que eu vou detectar possível, e depois venho aqui e faço os ajustes.
né? A peça vai estar passando sempre aqui na frente, sempre nessa posição. Então ele vai estar acionando, né? Vai ter como fazer. Então a gente vai estar sempre fazendo nessa situação, tá? Então aqui eu posso estar vamos falar assim, divertindo aí, né? Fazendo um ajuste. Também é falado que a gente precisa sempre de aterrar a peça em que vai estar sendo feito, né, a detecção. Caso eu não faça o aterramento, veja como muda a minha distância sensora. Observem aqui, ó. Com o aterramento eu ganho, né, uma distância maior. Se eu não aterrar, eu preciso de restringir aqui, de ter uma distância menor. Então o aterramento da peça que vai ser detectada também é importante, né? E se eu tiver uma barreira na frente, né, o que acontece? Se eu tenho uma barreira na frente, eu quero colocar isso daqui por trás de uma peça aí para poder medir o nível, né? Então eu tenho que descontar essa barreira aqui, porque senão a peça já fica como se fosse, já fica como acionado. Aí isso aqui é a parede de um tanque, o sensor não pode estar em contato com o líquido ou com o material que tenha dentro do tanque, ou dentro da máquina, né? É só quem tem que acionar seria essa peça aqui mesmo. Então o que eu faço? Eu coloco a barreira, né? Coloco aqui a barreira, venho, ajusto a minha sensibilidade, tá? Para que, né, não possa essa parede estar interferindo, ajusto a sensibilidade e a distância que eu vou estar trabalhando aí. Então eu consigo também fazer isso com o meu sensor, né? Ele é bem maleável aí com relação a isso, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco também dos relés fotoelétricos. A finalidade de um relé fotoelétrico é converter um sinal luminoso em um sinal elétrico, para que ele possa ser processado, né? Temos mais variedades de forma. Até alguns fotoelétricos fisicamente se parecem com os indutivos, com os capacitivos, né? Isso é importante na hora em que a gente for comprar ou dimensionar algum sensor, a gente ficar atento, né? Não comprar pela forma física, e sim pela sua descrição, que vem na maioria das vezes descrito aqui. Muitos fabricantes têm um código, e aí você pode pegar esse código e tá pegando o manual do fabricante e vendo por esse código. Quando ele não vier descrito, né, você pode estar fazendo isso. Aqui é uma simulação de um sensor fotoelétrico, onde a gente vai poder tá também vendo a funcionalidade desses sensores. São dispositivos que fazem atuar interruptores eletrônicos quando é detectada a presença ou ausência de luz. Quando que você usa? Quando é necessidade de detectar alguma peça sem você precisar de tocar, né? Então aqui nós temos um receptor, um feixe de luz, e aqui um contato normalmente aberto e um normalmente fechado. E todos os sensores, né, seja eles ou a maioria deles, vamos dizer assim, seja eles capacitivo, indutivo ou fotoelétrico, ele sempre vem com um LEDzinho, né, na qual, quando ele é atuado, esse LED acende. Então isso possibilita a gente que é da área de manutenção, nossa, é uma mão na roda, porque você pode chegar lá, ver se o sensor está atuado. Se o sensor estiver atuado, pode ser que o contato, né, um desses contatos dele aqui pode estar com problema, mas a parte sensora em si, não. Então, para quem é da área de manutenção, o fato desse LED acender quando o sensor é atuado é né, vamos falar assim, uma facilidade e tanto, tá? Então observe, ó, na hora que o sensor chega na frente, que corta essa barreira, o sensor não, desculpa, o material, né, na hora que o material chega na frente e corta a barreira, ele comuta os seus contatos, né? O que era normalmente fechado passa para aberto, e o que era aberto passa para fechado.
né? Então a gente tem uma visualização desse jeito. E aqui é os contatos, né? O jeito que ele funciona. Eu tenho um circuitinho aqui, normalmente aberto, então quando o sensor não estiver atuado, não tiver nada na frente, né, do sensor, esse aqui é um emissor, né, e um receptor. Tem uma fonte aqui, eu emito um sinal, do outro lado eu recebo. Se eu colocar algo na frente, né, interrompendo esse sinal, o meu circuito aqui vai atuar. Então vejam que eu vou colocar aqui o sensor, meu circuito atuou. Tirei a parte do meu sensor, o circuito deixa de atuar. Então a gente coloca, né, aqui dá para ter uma relação, né, a fonte de alimentação, do jeito que funciona, e a alimentação do circuito e quando o material está na frente. Esses sensores também, né, eles permitem você ajustar essa distância de poucos centímetros, né, ou polegadas, como está aqui, a longas distâncias aí, né. Você tem detectores hoje que chega a 100 metros ou mais, né. Todo dia é um lançamento de uma distância sensora maior, isso vai muito de mercado, né, da necessidade. Então, aqui você consegue ter uma referência se você tiver uma luz refletida, né, bate no material, a luz é refletida, você aciona o sensor. Bom, como o sensor fotoelétrico, a gente consegue trabalhar com ele, como você tem um ajuste, né, dessas distâncias, você consegue trabalhar com ele em inúmeros lugares. Lente suja, um lugar onde o ar é poluído, um pouco de desalinhamento, né, distância muito longa, tudo isso o sensor fotoelétrico ele trabalha exatamente bom, né. Aqui nós temos aqui são as três coisas, né, que ele precisa ter um bom alinhamento, né, porque senão ele não vai funcionar, né. Então quando você vai colocar aqui, vai instalar um sensor desse, você precisa estar muito atento com relação ao alinhamento, porque um pouquinho, se for um material ou um lugar onde tem movimento, ele já não vai funcionar, porque ele precisa de um retorno, né, da luz, do feixe de luz do laser que ele manda. Então uma das atenções, né, que o instalador tem que ter é com relação ao alinhamento. Então aqui, como vocês podem ver, né, você faz uma marca, né, de onde o feixe de luz vai incidir e coloca o receptor, o detector do feixe aí, para que ele possa estar trabalhando em perfeito alinhamento. Caso isso não aconteça, a luz vai passar, não vai conseguir um retorno da luz e você nunca vai poder conseguir fazer o seu sensor fotoelétrico trabalhar em perfeitas condições. A sensibilidade também, né, é uma das características que você pode estar fazendo aqui no seu sensor, né. Então, a que distância eu vou trabalhar? Então, isso essa sensibilidade você ajusta, né? Você ajustando essa sensibilidade aqui, ó, você consegue fazer com que ele trabalhe. Notem que estava apagado, né? Aí você coloca uma distância, o sensor ele vai apagar e vai acender. Quando o LEDzinho acender é porque eles estão em sintonia, ou seja, um emissor manda, detector recebe, está alinhado e funcionando. Qualquer coisa que vier atravessar na frente, aí ele vai detectar. Se você tem um alvo, né, que você tem que ignorar esse alvo, então você pode ajustar essa sensibilidade, né, você pode estar reduzindo a sensibilidade de forma a não detectar esse alvo.
Você pode estar trabalhando aqui com a sensibilidade. E o tamanho, né? Tamanho, o formato aqui também do seu material, como é um emissor de luz, se você tiver um material muito pequeno, o que vai acontecer? Ele passa no meio, continua a luz passando, ó, e ele não vai ser detectado. Então você tem que ter um material que possa interromper o fluxo, né? Se ele interromper o fluxo do laser aí, tudo bem. Do contrário, não vai ser atendido. Então, alinhamento, sensibilidade, formato, né, tamanho, é extremamente importante para que você possa ter um sensor fotoelétrico em completo funcionamento, ok? Bom, agora nós vamos falar do nosso último sensor aqui, o sensor ultrassônico. Os dispositivos de detecção sem contato é muito usado em áreas, né, em muitas áreas da automação. Porque são precisos, flexíveis, confiáveis, né? Ele pega aí materiais de diversas formas, cores, textura, detecção de nível e altura, medida, diâmetros de bobina, contagem de objetos, materiais transparentes, ambientes, sujos, vapor, estado líquido. Então ele é um ótimo sensor para essa finalidade. Aqui nós vamos ver através da animação como o sensor ele funciona. Também ele tem aqui um emissor, né, de ondas sonoras, em que ele vai bater nesse material e vai voltar para ele. Então ele conta, né, esse pulso, como a gente vai poder ver. Ele tem um circuito oscilador lá que faz essas contagens. Então o que a gente tem que fazer aqui? Olha, você liga o sensor, ele emite uma onda, bate no alvo e retorna para ele. Então o que ele faz? Ele conta, né, esses pulsos que são gerados e consegue fazer. Essa frequência das ondas aí está acima da gama que a gente pode ser ouvido, então você não consegue ter uma referência, né? Bom, ele pode ser um detector de proximidade ou ele pode ser um detector, um sensor analógico. Vamos ver esse aqui de proximidade, como que ele funciona. Você pode comutar, né, assim como nos outros sensores, ele vai comutar, nesse caso aqui, um comandinho, e a gente vai poder visualizar aqui que essa lâmpada vai acionar de acordo com o alvo aqui que a gente for mexendo, né? Então você clica aqui no alvo, a lâmpada acende, você afasta o alvo, ela acende. Então ele trabalha aqui nesse caso, né, bastante assim igual o sensor capacitivo, mas na verdade ele é um sensor ultrassônico, né, que ele faz meio que o papel do sensor capacitivo. Nos sensores analógicos, veja que interessante. Aqui a gente pode começar a fazer o que? No outro a gente começa a detectar presença. Aqui eu já consigo fazer o que? Aqui eu consigo contar, ter distância e nível. Vejam como. Eu tenho aqui um alvo, né, onde a saída proporcional à minha distância, eu jogo na saída de 0 a 10 volts. E eu sabendo sabendo o comprimento dessa distância e sabendo que 0 volts é distância zero e 10 volts é a distância máxima, eu consigo colocar no display a distância certa. Então aqui, ó, conforme eu vou movimentando o alvo, o valor da tensão vai caindo e eu vou indicando aqui essa distância, exatamente a distância correta, precisa, tá, com relação ao meu alvo. Então isso eu posso fazer o que com esse sensor? Eu posso medir distância. Outra coisa, eu posso, né, ao invés de tensão, sempre falo para vocês, sinal de 4 a 20, de 4 a 20. Então eu posso também fazer o que? Eu posso pegar, né,
esse alvo, posso ajustar uma distância zero, distância máxima, né? Calibração, o máximo alcance que eu posso ter, o mínimo alcance. Com a máxima alcance, a tensão vai ser 10 volts e corrente 20 mA. Com a mínima distância, tensão 0 volts e corrente 4 mA. A partir daí, o que eu faço? Olha lá, meu alvo chegou próximo, né? Eu quero detectar 1 metro. Quando chegar a 1 metro, eu tenho que somar uma fonte de alimentação. Minha corrente vai ser de 1,8 mA. Se eu quiser ajustar essa distância, todos os sensores ele tem aqui um ajuste de 0, né? E um alcance máximo. Então o que eu faço? Eu pego, venho aqui atrás desses sensores, ajusto a distância para a corrente que eu quero aqui de 4 mA. Depois eu pego a distância máxima, né, que é de 10 metros, faço o ajuste para 20 mA na distância máxima, porque ele estava desregulado. Vou lá agora e faço a minha, vamos falar assim, faço a minha aferição com relação ao gráfico e a distância. Eu vou variando aqui, ó, a corrente vai chegando, tendendo a 4 mA. Conforme eu for elevando, né, a corrente, aqui aos 10 metros, a corrente vai para 20 mA e a distância é a máxima que eu ajustei. Então aqui eu consigo mostrar. E se eu quiser medir nível de um tanque, eu instalo ele em cima de um tanque e faço o quê? Vou movimentando. Olha o sinal da corrente. Conforme a distância vai aumentando, a minha corrente vai aumentando a 20. Se eu sei de quanto é essa distância, fica fácil de eu saber o nível do tanque, o nível, né, o volume que eu tenho dentro do tanque. Então isso daqui é uma telinha de supervisor, né? O operador tem lá, ao invés aqui de centímetros, eu poderia colocar litros, né? Então aqui vai subindo e descendo e o valor dos litros vai aparecendo na própria tela para o operador. E o valor do sinal de corrente, eu posso pegar esse sinal de corrente aqui que o próprio sensor me dá e fazer ele variar a velocidade de uma bomba, abrir e fechar proporcional uma válvula. Então eu consigo fazer várias coisas com esse sinal de corrente que esse sensor me dá. Ele é um sensor, por isso chamado de analógico. Analógico, eu consigo uma referência, né, para aqueles que ainda não tinham assim, uma visão do que seria um sinal analógico. Quando a gente fala em aula, o analógico é uma referência do total. Então, ou seja, desde 0 até 100% eu tenho um valor de sinal de corrente variando ao longo desse valor. E se eu tenho esse sinal de corrente variando, eu consigo captar esse sinal de corrente, e isso para nós na automação, vixe, eu faço muita coisa, né? Faço um controle aqui, se eu quiser manter esse tanque em 40%, com esse sinal de corrente aqui, eu jogo no controlador e a minha bomba, né, que estiver retirando a água daqui, não vai rodar mais do que esse valor. Quando esse nível, né, estiver tendendo a cair, a bomba desacelera, o nível volta. Quando ele estiver subindo, a bomba acelera e o nível volta. Então esse sinal de corrente é o que a gente usa na automação para estar fazendo os controles. Já aqui, né, se fosse um sensor só de detecção, se ele não fosse analógico, ele só ia fazer on-off. Aí o que aconteceria? Chegou aqui, eu desligo a bomba, aí logo ela vai encher. Aí passou, eu ligo a bomba. Isso não fica interessante. Então esses sensores, para que a gente possa fazer os controles, né, na automação, é de extrema importância, tá? Isso é uma parte, né, esses sensores ultrassônicos aí é muito, muito bom. O que tem de ruim, né? É que quando
quando você tem uma superfície que não é limpa, né? Ah, se dentro desse tanque aqui eu tivesse, tá, eu tenho muita névoa, então é muito vapor, eu não vou conseguir trabalhar porque essas ondas aqui vão refletir no vapor, vai voltar e vai me dar uma leitura errada. Aí eu tenho que tomar bastante cuidado também com a aplicação. Mas se for num ambiente limpo, onde não tem restrição nenhuma, tranquilo, eu vou ter uma aplicação muito boa com esse sensor. Bom, pessoal, com esse sensor ultrassônico a gente encerra aqui a nossa videoaula. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês, e também com essas ilustrações vai gerar aí algumas dúvidas, e como a gente consegue visualizando, né, o aprendizado é bem melhor. Aí agora cabe a vocês dar uma repassada, né, no material, fazer as suas anotações e depois a gente fazer a nossa avaliação. Então espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e muito obrigado. Até a próxima.